a palavra de Deus, já por 5 semanas, estamos na 6ª semana, onde em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vemos Jesus Cristo glorioso, escrevendo cartas para as suas igrejas. E aí então, como temos muitas pessoas novas, só em Contrista são mais de 30, que não ouviram, as outras mensagens, e elas todas estão gravadas, você pode ouvir no nosso canal no YouTube, você pode escutar as ministrações, eu recomendo que você ouça. Mas hoje nós estamos então na 6ª carta, 6ª igreja, 6ª semana, onde nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Até aqui nós falamos então sobre a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, e agora nós chegamos na igreja de Filadélfia. Então, cada uma, como nós estudamos, cada uma das igrejas aponta para, vamos cessar a movimentação, do que eu queria que os irmãos conversassem ali no fundo. Cada uma das igrejas aponta para um aspecto, de uma maneira profética, para um aspecto da igreja na história. De uma forma sobrenatural, o Senhor arranjou que aquelas 7 igrejas, não existiam somente 7 igrejas, 7 é um número perfeito, 7 é um número completo. Então quando o Senhor escreve para 7, Ele está escrevendo para todas, é uma representação. E a primeira igreja, que é Éfeso, aponta para a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, a igreja que nasce ali na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, a igreja cujos pais eram os apóstolos. Éfeso foi a igreja que foi elogiada e também repreendida pelo Senhor. O Senhor elogiou Éfeso porque lá tinha muitas obras, muita perseverança, muito labor, muito trabalho. Mas o Senhor tinha contra eles que eles tinham abandonado o primeiro amor. Essa é a igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna aponta para o sofrimento. Esmirna é mirra. Mirra é uma árvore na qual se faz o óleo da mirra. Para fazer o óleo tem que ser prensado. Esmirna aponta para a igreja do 2º e 3º século. A igreja cujos cristãos foram devorados nos coliseus do Império Romano. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. É a igreja que o Senhor não faz nenhum elogio, mas também não faz nenhuma repreensão. Ela não recebe nenhuma repreensão. Por quê? Porque essa igreja, na verdade, ela estava morrendo pelo nome do Senhor. E o Senhor apenas consola, o Senhor apenas conforta. Ele se apresenta para essa igreja como aquele que estava morto, mas está vivo. Como quem diz, vocês estão morrendo, mas vocês vão ressuscitar comigo também. O futuro de vocês é viver, não é morrer. E o Senhor conforta essa igreja. A igreja de Esmirna é a igreja do 2º e 3º século. E nós entramos então na igreja de Pérgamo, porque houve um dia na história da igreja, aonde um imperador chamado Constantino, supostamente tem uma visão e se converte ao cristianismo. E a igreja deixa então de ser uma igreja periférica, uma igreja perseguida, uma igreja rechaçada, uma igreja excluída, aonde os nobres, os ricos, aonde a classe dominante somente gosta de ver ele sendo devorado por leões nos coliseus. Essa era a visão de igreja. Mas aí, com a conversão, ou a suposta conversão deste imperador, a igreja deixa de ser perseguida, deixa de ser marginalizada, para ser a igreja oficial do Império Romano. A palavra Pérgamo significa altura, significa elevada. No 4º século, a igreja foi elevada a uma posição de igreja oficial do Império. Agora, os nobres participam dos cultos. Agora, a realeza participa das reuniões. Para isso, vão precisar construir belos locais de reunião. Até o ano 350, mais ou menos, não havia um prédio de igreja. Não havia templos, não haviam catedrais, não havia nada disso. A igreja se reunia nas casas. Mas como que agora o rei, o imperador, os nobres participam das reuniões? Eu moro num palácio. Como que as nossas reuniões vão ser
na casinha dos irmãos. Vamos construir uma casa então. E eles começam a construir os templos, as catedrais. E a igreja de Sardes é elevada. Mas a repreensão para ela é porque ela permite o ensino clerical. Entra o ensino na igreja de que existe uma classe de pessoas que está mais perto de Deus do que outras. Existe uma classe chamada de clero. E eles ouvem a Deus, eles falam com Deus, eles falam da parte de Deus. E vocês que não falam, só ouvem. Isso é o ensino dos nicolaítas, os ensinos clericais. Eu estou aqui recapitulando com você. A partir então do século V, a igreja é oficializada como igreja apostólica, católica, romana. Como igreja do Império Romano, cujo imperador, com poder político, econômico, financeiro e agora religioso. Isso é história. Nós entramos na igreja de Tiatira. Do século V ao século XV, por 1000 anos, chamado de Idade Média. Por 1000 anos, que também é conhecido na história como Idade das Trevas. Por 1000 anos, os profetas se calam. Nunca houve maior perseguição, ou não vou chamar de perseguição, mas morte de pessoas em nome da religião, na época das cruzadas, na época da Inquisição. E aí nós vemos um líder mundial na igreja, e em nome de Deus e em nome da fé, muitas barbáries são cometidas ao redor do mundo. Essa igreja é simbolizada pela igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2. E nós falamos no domingo passado a respeito da igreja de Sardes. A igreja de Sardes aponta para a igreja do século 16 e 17, que experimentou uma mudança significativa, uma mudança conhecida na história como Reforma Protestante. Então, na história, a igreja da Idade Média chegou um momento onde líderes, padres eclesiásticos na igreja quiseram reformar, quiseram mudar, não estavam satisfeitos, e eles então trouxeram algo novo, que na verdade é bíblico. Na verdade eles restauraram, não era nada novo, mas não estavam mais sendo falado, não estava mais sendo praticado. Coisas do tipo justificação pela fé. Você não precisa pagar para ser perdoado. Você não precisa comprar o seu lugar no céu. Coisas do tipo sacerdócio universal. Todos nós temos acesso a Deus. Podemos ouvir Deus, podemos falar da parte de Deus. Coisas do tipo, o perdão de Deus está disponível para todos pela graça. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. A igreja então de Sardes aponta para a igreja reformada, aonde a teologia, o ensino foi corrigido, mas faltou-se um coração voltado para Deus. Essa igreja de Sardes aponta para a igreja reformada, que é a igreja histórica. Até hoje existem igrejas assim. Até hoje existem igrejas que são boas na doutrina, mas são frias no relacionamento com Jesus. E o Senhor fala para elas: você tem nome de que vive, mas você está morto. Essa é a repreensão do Senhor para Sardes. Em outras palavras, vocês mudaram muita coisa, que bom que mudaram, mas o relacionamento comigo, cadê? E o Senhor se apresenta para essa igreja assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Em outras palavras, o que vocês precisam é do Espírito de Deus. O que vocês precisam é do fogo, do Espírito queimando no coração de vocês. Essa é a palavra para Sardes. E aí nós chegamos em Filadélfia. Da mesma forma que Pérgamo saiu de Tiatira, Sardes saiu de Tiatira, Filadélfia também sai de Sardes. Antes de nós lermos, eu vou ler com você o texto, mas teve uma época na história onde, como eu disse, a reforma protestante foi uma reação ao que estava acontecendo na igreja da Idade Média. Mas a reação não foi definitiva, não foi completa, porque faltou essa chama do Espírito.
Da mesma forma então que Sardes sai de Tiatira, é uma reforma de Tiatira. Filadélfia sai de Sardes. Filadélfia aponta para o mover de Deus que aconteceu principalmente no século 18 e 19, aonde homens como John Wesley, John Wycliffe, homens, talvez você nunca ouviu falar desses nomes, mas eles são chamados de avivalistas. Dwight Little Moody, homens que ganharam muitas vidas. Quando eu falo muitas, são milhares de pessoas. Homens como Jonathan Edwards, como George Finney, esses homens do século 18 e 19, eles tinham um foco na sua mensagem, e o foco era relacionamento com o Senhor. Eles focavam em, a doutrina nós precisamos manter, mas está fria, está formal, está gelada a igreja, precisamos trazer de novo o Espírito para dentro das nossas reuniões. E esses homens então foram chamados de avivalistas. A igreja de Filadélfia aponta então para o cristianismo dos séculos 18 e 19. Eles ministravam, pregavam e afirmavam que o centro da vida cristã está na relação pessoal que cada um tem com o Senhor Jesus. Valorizavam, recuperaram, trouxeram de volta em sua prática o poder do Espírito Santo nas reuniões. Eu gostaria de ler com você então, uma vez que eu contei todo o cenário aqui, Apocalipse capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tem a Bíblia e tem alguém do seu lado que não tem, você pode compartilhar com ela. Hoje está acessível no celular, você pode acessar a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 7. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Muita informação, dá para acompanhar? Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Aleluia. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Filadélfia, juntamente com Esmirna, são as únicas igrejas que não recebem nenhuma repreensão do Senhor. São as únicas igrejas que não recebem correções. Esmirna não recebe correção e nem elogio. Filadélfia não recebe repreensão, mas recebe vários elogios. Sabe o que nós podemos concluir? Filadélfia é a igreja aprovada pelo Senhor. Talvez você pode pensar, não pastor, toda igreja o Senhor Jesus gosta, porque boa intenção aí, nós estamos fazendo para Ele e tal. Toda igreja, se Jesus é o centro, com certeza Ele se importa com ela. Mas não é todas as obras das igrejas que Jesus aprova. Entende a diferença? Jesus ama a igreja, independente das falhas que ela tem. Pode ser idólatra, pode ser errada, avarenta, ensino errado, é a igreja. Jesus é o centro, Ele ama, Jesus ama a igreja.
Você nunca vai ouvir nesse púlpito alguém falar mal da igreja, seja dessa igreja ou de outra igreja. Jesus ama a igreja, mas não é porque ele ama a igreja que ele não corrige a igreja. Quantos estão me entendendo? Então, para todas as igrejas, ele diz o que ele não gosta. Ele fala o que ele não gosta. Eu não gosto que vocês perderam o primeiro amor. Volta. Ele fala para Éfeso. Ele fala para Tiatira: vocês estão deixando Jezabel ensinar. Eu tenho isso contra vocês. Tira Jezabel do meio de vocês. Ele fala contra. Ele ama a igreja, mas ele corrige, ele repreende. Ele diz que um pai repreende os filhos que amam. Mas para Filadélfia ele não repreende nada. Para Filadélfia ele só elogia. Por quê? Porque está aqui um quadro de uma igreja aprovada pelo Senhor. Você quer ser igreja para não receber repreensão e receber apenas elogio? Então vamos edificar Filadélfia aqui. Filadélfia é o nosso modelo. Filadélfia é o nosso espelho. Vamos olhar para Filadélfia. E como que o Senhor se revela para Filadélfia? Antes de eu falar como que o Senhor se revela, sabe o que significa Filadélfia? A palavra Filadélfia vem de filéu, uma palavra no grego que é traduzida como amor. Não é o amor de um cônjuge, de um homem para mulher, é o amor de irmãos, é o amor fraternal. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Essa é Filadélfia. A igreja que o Senhor elogia, olha para cá, é a igreja dos irmãos. Tem muitas pessoas que hoje estão aqui, vocês estão me vendo pela primeira vez. Vocês nem me conheciam, nem sabiam o meu nome. Mas você está aqui. Hoje você está aqui me ouvindo. Hoje você está na reunião da nossa igreja. Sabe por quê? Porque tem igreja que é a igreja do missionário. Tem igreja que é a igreja do apóstolo. Tem igreja que é a igreja do bispo. E todos conhecem eles. Mas tem igreja que é a igreja dos irmãos. Você está aqui porque nós queremos edificar uma igreja dos irmãos. Você está aqui não é porque você me conhecia e me achou muito bom em alguma coisa. Você está aqui porque algum irmão entre nós pregou o evangelho para você e trouxe você para cá. Quantos podem confirmar que isso é verdade? Diga amém. Aleluia. Pastor, você está triste com isso? Você queria ficar mais famoso, mais conhecido? Não. Que eu diminua, nós possamos crescer todos nós, pregando o evangelho, fazendo discípulos, porque nós seremos conhecidos como a igreja dos irmãos. A igreja do amor fraternal. A igreja onde a nossa marca é o amor de irmãos. Que nos importamos uns com os outros. Para esta igreja, o Senhor se revela como o santo e verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi. Quando o Senhor diz que tem as chaves, irmãos, Ele está transmitindo para essa igreja uma palavra de confiança. Uma palavra de confiança. Quem tem a chave, ele abre a porta. Ouça o que o Espírito quer falar para você. Porque às vezes você se depara com circunstâncias onde parece que a porta está fechada, onde parece que as coisas não rompem. Não rompe no meu trabalho, não rompe na minha área sentimental. Estou solteiro, quero casar, não encontro a pessoa. Estou casada, mas meu casamento parece que vai por água abaixo, sendo arruinado. As coisas não estão acontecendo. O Senhor chega para você e fala: eu tenho a chave que abre a porta. E Ele diz mais: eu tenho colocado diante de você uma porta aberta. Se eu abrir, ninguém pode fechar. Se eu fechar, ninguém pode abrir. Igreja de Filadélfia, receba. Se nós aqui estamos falando que igreja Filadélfia é o modelo que nós temos na Bíblia, é o referencial que nós temos da igreja louvada, da igreja elogiada, da igreja que foi aplaudida e não repreendida, quantos querem viver Filadélfia nos nossos dias? Diga amém. Então, quando eu falar isso aqui, toma posse, filho. Se eu falar para você que o Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta, receba, porque é para você, Filadélfia. Pastor, mas é que eu acho que eu não estou muito Filadélfia. Então não é para você.
Eu estou achando que eu estou mais para Tiatira. Então não é para você. Mas se você faz parte da igreja dos irmãos, se você quer edificar uma igreja de amor fraternal, se você crê que é esta igreja que nós queremos e estamos edificando, então essa palavra é para você, filho. Essa palavra é para os filhos dessa casa. Deus tem colocado uma porta aberta diante de nós. Por quê? Porque Ele é aquele que tem as chaves. Em outras palavras, Ele está dizendo: você pode até ter pouca força, você pode até não ser bam. Eu estou vendo, mas é o seguinte: quando eu abro a porta, ninguém pode fechar. Eu tenho a chave. É assim que o Senhor se apresenta: eu abro as portas diante de você. Aí nós vemos do versículo 8 até o versículo 10 como que estava essa igreja, qual é a condição espiritual dessa igreja. E a primeira coisa que o Senhor diz é: eu sei que você tem pouca força. É claro que não é força espiritual, porque essa igreja tinha. Mas preste atenção, irmãos, vou falar algo muito importante para você aqui. Tem igrejas que têm muita força política e econômica. Tem igrejas que não têm tanta força política e econômica, mas que tem uma porta aberta. Eu creio que nós, como igreja, aqui não tem nenhum milionário, aqui não tem nenhum poderoso da cidade, mas, ou seja, isso é pouca força. Infelizmente, tem coisa que a gente quer fazer, a gente tem ideia, a gente tem criatividade para isso, a gente tem, desejo. Às vezes a gente não consegue fazer até porque não tem dinheiro. É uma vergonha. Eu falei para os irmãos: não, nós não podemos mais, não quero mais viver assim. No calor, no verão, a gente não consegue colocar um ar-condicionado nesse prédio. Mas sabe o que eu sinto o Espírito Santo falando? Estou vendo que vocês têm pouca força. Vocês não têm nem ar-condicionado. Vocês não têm vereador aí no meio de vocês para conseguir as coisas para vocês? Vocês não têm os milionários que podem patrocinar tudo? Vocês têm pouca força. Mas eis que eu coloco uma porta aberta diante de você. Receba. Receba. Sabe por que ele fala que tem pouca força? Porque essas igrejas que vêm antes de Filadélfia tinham muita força. A igreja de Tiatira, se você não sabe, até hoje é a igreja universal. Não estou falando universal como denominação, não. É uma igreja onde tem um líder no mundo inteiro, que tem bens, que tem terrenos, que tem locais, que tem coisas próprias, espalhadas no mundo inteiro. Inclusive é a instituição que mais tem posses no mundo. Será que ela tem pouca força? Ela tem muita força, mas muita força. Esse é Tiatira. Aí a reforma, talvez você não saiba, mas a reforma protestante fez com que a liderança da igreja não fosse mais universal, não fosse mais mundial, fosse estatal, fosse nacional. Na reforma protestante, as igrejas se tornaram nacionais. Até hoje tem igrejas que são nacionais. Não sei se você sabia disso. Já ouviu falar da igreja luterana? Alguém já ouviu falar? Você sabia que a igreja luterana faz parte do governo da Alemanha? Você já ouviu falar da igreja anglicana? Alguém conhece a igreja anglicana? Temos poucas aqui no Brasil. A igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, do Reino Unido. Um pastor da igreja luterana é funcionário público, recebe do governo alemão. Salário atrasa, irmão? Está lá preocupado, tem que ter fé para os irmãos dar dízimo. Você acha que eles fazem isso, pastor? Por quê? Porque tem muita força. Você entende o que eu estou dizendo? A igreja nacional, a igreja do Estado, tem status, tem poder, tem influência, tem dinheiro. Essa é a igreja de Sardes. Mas o mover de Deus encontrado em Atos dos Apóstolos, ouça-me que eu vou te falar, o mover do Espírito na edificação da igreja encontrado em Atos dos Apóstolos, a igreja não é mundial,
a igreja não é universal, a igreja não é nacional, a igreja é local. Cada cidade, cada comunidade tem um líder, e esse líder, junto com essa comunidade, edifica a igreja ali. Eu quero que você saiba que talvez isso é novo para você, mas tudo que nós fazemos aqui, estou falando economicamente, financeiramente falando, nós fazemos com o que nós temos. Nós não recebemos dinheiro do governo, nós não recebemos dinheiro de sede alguma, o que nós temos é o que nós temos, e pronto. E eu creio que o Senhor vai nos dar mais. Mas quando Ele nos der mais, é aqui que Ele vai dar. Quando nós oramos para a igreja prosperar, quando essa igreja prosperar, sabe quem vai prosperar? Bate a mão no peito e fala, Jô. Se essa igreja prosperar, quem vai prosperar? Você, filho, diga amém. Porque não é a igreja videira de Goiânia prosperando que nós vamos ficar abençoados aqui, não. Não é a videira de Porto Alegre sendo próspera, riquíssima, abençoada, que nós vamos ser abençoados aqui, não. Não vamos. Cada um vive com o que tem. É igual o filho que sai de casa para casar. Casou, filho. Faz parte da vida. Seu pai é milionário, agora vai trabalhar. Até aqui, beleza. Mas agora é sua hora. Agora o pai que fica sustentando o filho depois de casar na casa dele, alguma coisa está errada. Entende o que eu estou dizendo? Nós somos uma família aqui nessa cidade e vivemos com o que nós temos. Só que para isso, de maneira macro, é pouca força. Entende o que eu estou dizendo? É pouca força. Nós não temos muita força, mas é a realidade. O Senhor está vendo isso. Mas Ele falou, você tem pouca força, eu estou vendo, mas eu estou colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! Ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. E aí o Senhor continua falando, e Ele diz assim, eu vi também que você não negou o meu nome. Não negaste o meu nome. Sabe, eu já falei isso para os irmãos. O nome pelo qual nós nos identificamos como igreja, nunca pode vir à frente do nome do Senhor nas nossas vidas. Nós somos da videira. Se você quiser falar que você é videiriano, pode falar. Mas não saia por aí, batendo no peito, falando eu sou videiriano. Talvez é porque essa palavra videiriano pode ser esquisita para você. Mas se você colocar outras igrejas, você sabe o que eu estou falando. Tem muitos aqueles que falam, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não negar o nome não é negar a placa da sua igreja. Não negar o nome é não negar o nome cristão. Eu sou cristão. Isso é não negar o nome do Senhor. Isso é não negar o nome de Jesus. Essa igreja não negou o nome. Não importa o nome que está ali na placa. Essa igreja, ela guarda o nome do Senhor. Diga amém. A Bíblia diz também que nessa igreja, eles guardaram a palavra da perseverança. Guardar a palavra da perseverança tem a ver com uma igreja que é ávida pela palavra e consegue aplicá-la na prática, no dia a dia, no meio das tribulações, no meio das provações. Pastor, por que pode ter provações? Quando que você precisa de perseverança? Você precisa de perseverança para quando está tudo bem, uma semana? Não. Você precisa de perseverança quando os dias começam a delongar e não está bem. Quantos entendem o que eu estou dizendo? As coisas não estão saindo como você gostaria, e os dias passam, e não se resolve, e não muda, e você precisa perseverar. Perseverar na palavra da perseverança. Domingo após domingo, pastor, eu venho aqui e eu ouço a palavra. Tem um ano que as coisas não mudam, mas eu ouço a palavra, eu aplico na minha vida, eu confesso durante a semana. Sabe o que você está fazendo, filho? Você está guardando a palavra da perseverança. Guarda ela. Se as coisas não aconteceram ainda na sua vida, persevera, filho. Eu tenho descoberto cada vez mais, oh Deus, o Espírito Santo é testemunha disso. Eu tenho descoberto cada vez mais que o que conta para Deus é permanecer. O Espírito tem me mostrado isso. Como é difícil permanecer, filho.
Como é difícil perseverar. Sabe, começar bem é muito fácil. Ser intenso no começo é muito fácil. Você está na euforia, os irmãos estão voltando do encontro. Eu não estou aqui dando palavra de maldição para você, porque você vai ouvir lá fora. Sabe o que você vai ouvir de crente carnal? Quando você chegar lá na sua escola, no seu trabalho, cheio do fogo de Deus, ele vai falar assim, ó, isso aí passa. Vai falar isso para você. Também já fui assim. Se ele é crente, se ele é crente carnal, derrotado, ele vai falar isso para você. Isso aí passa. Sabe essa euforia, essa unção que está falando aí? Depois passa. Mas eu estou aqui para falar para você, não precisa passar. Não precisa passar. Aleluia. O céu celebra. Aleluia. Não precisa passar. Só que eu vou te dizer, o começo é muito mais fácil. Você precisa permanecer. É isso que essas pessoas que vão te julgar e condenar assim, elas não conseguiram. Elas não conseguiram perseverar. Elas não conseguiram permanecer. Servir a Deus 1 ano, vai bem. 2 anos, 5 anos. Mas quando você decide servir a Deus até o seu último dia nessa terra, isso vai necessitar que você persevere. Você não sabe quantos dias você vai servir o Senhor. Eu estou aqui olhando para vocês. A maioria aqui são jovens. Nós temos pelo menos uns 50 anos pela frente para servir a Deus. Tem quantos anos que você serve a Deus? Você que tem 30 anos de idade, você espera morrer com quantos anos? Se você morrer com 80, tem mais 50 anos. E se você converteu faz 5, você entende o que eu estou dizendo? É muito mais o que está diante de você do que já passou. Então, persevera, filho. Permaneça na posição. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça. Essa igreja guardou o nome do Senhor e guardou a palavra da perseverança. Diga amém. O Senhor então fala para essa igreja: conserva o que você tem. Diga assim comigo: ser vencedor é uma questão de conservar. Sabe por quê? Olha para mim. Salvação é uma coisa que está definida na sua vida. Salvação está definida. Por quê? Porque salvação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Jesus fez. Então salvação é pela graça mediante a fé. Isso está escrito na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça mediante a fé. Ensino apostólico, o apóstolo Paulo diz. Então, a salvação, se você crê em Jesus de todo o seu coração, se você o confessou publicamente, você é salvo. E Deus então escreveu o seu nome no livro da vida. Ele não escreveu de lápis não, para quando você apagar, para você pecar e ir lá e apagar. Quando você foi escrito no livro da vida, você foi escrito de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Mas aí alguém pode me ouvir falar: desse jeito é fácil, a igreja de porta larga. Então todo mundo é salvo aqui, né? Bonito. Preste atenção. Salvação está resolvida, mas tem algo que você precisa conservar. Ser vencedor é uma questão de conservar o que você tem recebido, conservar o que o Senhor tem te dado. Salvação está definida, mas reinar com Cristo, ser achado entre os vencedores, ser contado entre aqueles que cumpriram com o propósito, fizeram a vontade de Deus, tem a ver com conservar aquilo que o Senhor tem nos dado. Então nós precisamos aprender a conservar o que temos. Conservar o que temos, irmãos, olha para cá, porque esse final de semana foi tão precioso. Quantos podem testificar disso? Foi tão precioso. Muitas coisas, o Senhor alinhando, palavras sendo liberadas. Isso tem a ver com os nossos encontristas. Tem coisas que não tem nada a ver com você, tem a ver conosco, tem a ver comigo, tem a ver com a liderança, tem a ver com esses líderes de célula. E o Senhor então fala que essa igreja deve conservar o que ela tem. Conservar o que tem é mais do que consolidar pessoas, ainda que consolidar pessoas é importante. Nós precisamos conservar o que o Senhor tem nos dado.
Amém, equipe de líderes? Se o Senhor tem nos dado frutos, se o Senhor tem nos dado filhos espirituais, nós precisamos conservá-los. Mas conservar o que Deus tem nos dado é mais do que consolidar pessoas, é preservar a mensagem que o Senhor tem nos dado, é preservar o testemunho que o Senhor tem nos dado, é preservar o louvor, os dons, tudo aquilo que constitui nossa riqueza espiritual que Deus tem nos dado. Nós precisamos conservar os dons que são liberados, conservar a palavra que é pregada, vamos conservar o que nós temos. Diga amém. E aí então, por fim, o Senhor libera uma recompensa no versículo 12. No versículo 12 o Senhor fala que essa igreja vai ser feito coluna na casa de Deus. Sabe que coluna, hoje, isso perdeu-se um pouco o sentido. Mas todos aqui já viram construções antigas, já viram em filmes também. Porque para nós hoje, coluna tem basicamente um sentido. Mas naquela época tinha dois, na época de Jesus. O primeiro sentido é que coluna dá sustentação. Todo mundo sabe disso, amém? Você pode remover paredes de uma construção, mas você não remove colunas assim de qualquer jeito. Não dá para você pegar, construir um prédio. Então esse local aqui, se nós quisermos abrir uma parede, é bem provável que dê para nós abrirmos. Mas não dá para nós pegarmos ali os pilares, as colunas e sair tirando. A construção toda vai ficar abalada. Quantos estão me entendendo? Então coluna é para dar sustento na casa. Isso todos nós sabemos. Mas existe também um outro aspecto de colunas que hoje praticamente nós não valorizamos, mas naquela época era valorizado. Colunas era a glória do edifício. Por isso que você vai em construções antigas, ou você já viu em filmes, aqueles palácios, aqueles castelos, e eles colocavam na frente, no centro, né, bem na entrada, no hall principal, aquelas colunas que não dá nem para abraçar. Quantos já viram isso? Numa época da Idade Média, as colunas eram pintadas. E os artistas desenhavam e pintavam nas colunas, porque a coluna é a glória daquela casa. Quanto maior a coluna, maior a construção. Quanto mais colunas, mais glória tem essa casa. Quantos estão me entendendo? E o Senhor fala para essa igreja: ao vencedor, eu vou fazer dele coluna na minha casa. Ser coluna então é ter uma posição de honra. Ser coluna é ter primazia. Não quer dizer que se você for vencedor, você vai chegar lá no reino e o Senhor vai fazer você ficar plantado lá, igual uma coluna. Claro que isso é simbólico. Colunas nos falam de homens, mulheres que se colocam na obra de Deus como primeiro. É o frontline, é a linha de frente. Se os tiros precisam pegar em alguém, vai pegar em mim. Eu estou com escudo. Antes de pegar naquelas ovelhinhas lá, eis-me aqui. Isso são colunas. Colunas sustentam, colunas protegem, colunas recebem honra e primazia, mas também são as primeiras a receber os tiros.